Aurélio, coordenador técnico da Vitec. Dando continuidade, então, aqui na sequência do evento, a próxima e última apresentação vai ser do engenheiro Marcos Vinícius, que faz parte da equipe de engenharia da Vitec. O Marcos vai apresentar sobre sistemas térmicos inteligentes para monitoramento de subestações elétricas. Obrigado. Eu queria pedir a todos aqui que entrassem, acessassem as nossas redes sociais através do LinkedIn, YouTube e página da Vitec. E queria solicitar que vocês, caso tenham perguntas, fazê-las aí através do via chat, né, no Teams aí. Bacana, obrigado aí pela apresentação, Marquinhos. Pois é, Marvin, eu queria fazer uma apresentação breve aqui, né, sobre você. O Marvin é um engenheiro de tecnologias na empresa Vitec Consultoria desde 2016. Ele é bacharel em engenharia mecânica pela PUC de Minas Gerais, conta com 7 anos de experiência profissional no acompanhamento e implementação de programas preditivos em diversos setores da indústria, com foco em geração de energia, mineração e petroquímica, aplicação de técnicas corretivas como alinhamento a laser e balanceamento dinâmico, amplo conhecimento em termografia e tribologia, análise de óleo, né? 4 anos de experiência como instrutor de cursos de análise de vibração e análise de ODS. Agora eu vou deixar o Marvin aí para fazer a apresentação dele, que o nosso tempo está um pouco curto. Muito obrigado a todos. Até daqui a pouco com as perguntas e respostas. Bacana, bacana. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado aí a todos, né, que estão participando aí até agora. Gostaria de agradecer aí também os demais participantes, né? Uma tarefa árdua agora, né? Apresentar logo depois dessas duas feras, né? Tanto o Cleito aí quanto o Rainer. E com um tempinho aí um pouco curto, né? Um pouco limitado. Mas vamos lá, não vamos demorar muito não vamos alongar não. Só para apresentar um pouco para vocês, né? Eu vou falar aqui dos sistemas térmicos inteligentes, monitoramento em subestações. Para falar um pouquinho disso, é bom a gente conversar um pouco a respeito da história, né? Da termografia. A história da termografia começa com esse senhor aí, né, o Sir William Herschel, né, ele que descobriu aí, né, acidentalmente, né, os raios, né, as ondas infravermelhas, né, os raios caloríficos, como ele foi chamado, né, no início. Hoje a gente chama aí de radiação, né, infravermelha, mas foi o William Herschel que descobriu, né, através de um experimento, né, que ele permitiu ali que passasse, né, direcionou a luz do Sol e permitiu que passasse através de um pequeno orifício, um pedaço de papelão, né, a luz solar, né, e mediu a temperatura, né, de cada uma das cores incidentes, né, da refração do prisma. E fez as medições ali com 3 termômetros, né, com bulbos pretos, para melhorar a absorção ali de calor, e para cada cor do espectro posicionou o bulbo, né, e uma cor visível, enquanto os outros 2 bulbos, né, os outros 2 termômetros, eles ficavam fora, né, para espectro, para controle, né. Conforme a medida a temperatura individual das cores, né, iam aumentando, né, chegando ali próximo do vermelho, né, ele percebeu que tinha, né, essa diferença de temperaturas aí. Então ele viu também, ele decidiu ali colocar ali mais fora da faixa das luzes visíveis, né, o termômetro, e percebeu, né, que após ali a luz vermelha, a temperatura nessa região era mais elevada ainda, né. Então, a partir daí, ele concluiu, né, que naquela região, né, provavelmente deveria haver ali uma radiação que não era visível ao olho nu, e nomeou naquela época, né, de raios caloríficos, né. E no espectro aqui, ó, a gente pode ver no próximo slide, né, o espectro eletromagnético, os raios infravermelhos, né, eles fazem parte desse espectro, e aqui a gente observa uma observação interessante, né, só para título de curiosidade, essa luz visível aqui que a gente está aqui bem no meio, quase no meio aqui do espectro eletromagnético, é o que a gente consegue enxergar, né? Nossa visão ali é um pouco limitada, né? Se a gente for pensar, né? A gente já consegue enxergar muitas cores, né? Mas num aspecto amplo é um pouquinho limitado, né? O olho humano aí enxerga cerca aí de 0,4 a 0,7 microns aí dessa faixa desse espectro, tá?
essa precisão aí, né, esse limite aí que a gente enxerga varia um pouco de indivíduo para indivíduo. Okay? Então, partindo aí um pouquinho aí da história, né, William Herschel, a gente já viu um pouquinho sobre ele, né, sobre sua descoberta, né, que colaborou muito aí para o campo da física, né, ele que era um astrônomo, né, contribuiu também para o campo da astronomia e para o campo da física aí com a descoberta dos raios infravermelhos. Né? Então, em 1946, aí, na evolução, as Forças Armadas, né, pegaram a primeira imagem infravermelha semi-eletrônica. Né? As Forças Armadas alemãs elas já utilizavam isso na Segunda Guerra, né? Na invasão à Rússia. Eles utilizaram a visão noturna, né, aplicada nos tanques de guerra, e os aliados também aplicaram isso para descobrir, detectar, né, tropas inimigas em campo. Só que tudo isso, né, toda essa medição de temperatura, né, não era feita, né, com esse sistema deles, né? Eles só identificavam ali, né, as partes quentes e frias daquela região, tudo em um plano só, e por incrível que pareça, né, para gerar a produção de uma imagem, né, demorava cerca de horas, né, para gerar essas imagens. E em 1960, né, o primeiro sistema aí comercial de imagens infravermelhas, né, foi um avanço aí, né, na década de 60 e 70, né, desenvolvendo scanners infravermelhos aí e lançamentos, né, do sistema integrado de formação de imagens térmicas. As imagens já eram geradas aí agora com cerca de 5 minutos, né, e apresentando ainda a temperatura, né, que foi o mais incrível, né, naquela época. Em 72 foram criados aí os primeiros sistemas portáteis, né, entre aspas, né, pode-se dizer assim, rapaz, porque 30 quilos, né, eu tenho aí na Vitec lá, ainda tem um carrinho ainda de uma câmera bem antiga, tá no museu da Vitec, que era pesado, rapaz, era pesado transportar isso aí. Eu não peguei essa época aí não, né, graças a Deus. E em 1990, né, foi um grande avanço, né, que houve aí, né, a substituição dos sistemas refrigerados a nitrogênio líquido, né, pelos sistemas refrigerados por termoelétricos, né, com refrigeração termoelétrica. Né, os primeiros sistemas comerciais também, né, com os FPAs, né, o Focal Plane Arrays, né, os arranjos planos focais, foram produzidos nessa época também. A aplicação, né, da técnica de termografia, né, bem ampla, né, a gente conhece ela muito aí para a parte, né, de equipamentos eletrônicos, de painéis elétricos, mas também tem aplicação para a parte mecânica também. A parte mecânica também é muito utilizada. A parte de variáveis de processo, análise de subestações, hoje em dia sendo muito aplicada também. A gente está vendo aí na área clínica, né, já havia sendo aplicada hoje com o atual cenário da saúde mundial, né, também sendo muito difundido através das triagens de febre. Isso está sendo muito importante aí, né, no combate ao coronavírus, né, na triagem de febre. E só para apresentar um pouquinho para vocês aqui da Satir, né, a Satir é uma empresa irlandesa, né, fundada em 1998, com mais de 20 anos aí de experiência na confecção de câmeras termográficas. Ela está situada em Irlanda, né, na cidade de Drogheda, na Irlanda, e essas são a gama de produtos que hoje a Satir oferece para o mercado, né? Parte de câmeras de incêndio, detecção de incêndio, visão noturna, parte de monitoramento online, que é o que nós vamos falar aqui, né? Parte de microcores, né? São microcâmeras para medição de termografia também. A parte offline de câmeras manuais para fazer a medição de termografia e até a parte automotiva, né? Para segurança de veículos, né, que operam aí nas estradas, né, caminhões fora de estrada também, em alguns lugares do mundo já utilizam esse tipo de tecnologia. Mas hoje aqui nós vamos falar especificamente das câmeras de monitoramento online, principalmente para subestações elétricas. Por quê? Com a medição de temperatura, né, elas são assim, resultados pragmáticos da condição das subestações, são muito importantes para fazer a preditiva ali dos ativos elétricos. E a termografia, né, infravermelha é uma técnica muito fácil, né, de se utilizar e verificar as perdas de correntes, né, que é através do calor a gente consegue identificar. E a termografia permite também que a gente encontre qualquer defeito aí nos equipamentos, nos ativos elétricos, né, sem necessidade de parar o processo. É óbvio que a gente tem que ter algumas atenções, né, questão de carga do equipamento, outras variáveis de emissividade, umidade, temperatura do ambiente, né, tem essas variáveis que a gente tem que também estar por dentro aí para fazer uma boa configuração do nosso sistema. A Satir, né, na parte de monitoramento online, ela oferece, né, essa gama de produtos
que são essas 3 câmeras, né, a JKZ365, a CK350VN e a CK350W, são todas câmeras com o detector infravermelho de 384 por 288, né, então gera aí cerca de 110.500 e poucos, né, pixels para fornecer uma imagem, né, clara e detalhada para a gente. Possui uma ampla faixa de temperatura, de medição de temperatura, todas elas, né, elas medem temperaturas desde menos 20 graus até 2.000 graus, com a precisão de medição de mais ou menos 2 graus e uma sensibilidade de 40 milikelvin. Essas são as câmeras que a Satyr está disponível no mercado para monitoramento online. Tá? E o diagrama básico aqui, a questão de comunicação, né, que é uma questão muito importante nessa parte de monitoramento hoje, principalmente falando em indústria 4.0, né, uma parte bacana da gente comunicar, né, com servidores, comunicar com plataformas mobile. Então, a Satyr traz isso para a gente, né, e de uma forma bem simples, né, e bem convencional, utilizando os protocolos aí que a gente já conhece, né, TCP/IP, HTTP, DHCP, todos esses protocolos que a gente já aplica, né, na nossa indústria. A Satyr traz aí junto, né, com umas ferramentas de software e análise inteligente para fazer o monitoramento dos nossos ativos elétricos, ok? E todas essas informações, né, elas podem ser armazenadas diretamente no banco de dados, os vídeos, né, projetados podem ser gravados também, né, nos gravadores ou no próprio servidor. E para apresentar aqui para vocês, eu tenho um sistema aqui de montagem, né, essa é uma montagem do sistema, né, a CK350VN, sendo montada numa subestação na China. Esse sistema é um sistema bem simples de montagem. O sistema é semelhante, a montagem dele é semelhante a um sistema de vigilância. Então, a gente consegue ali, né, com a tecnologia PoE, né, com os cabos PoE, transmitir tanto dados quanto alimentação da própria câmera no mesmo cabo. Tá? E ela é montada dentro da subestação e pode ser montada no exterior da subestação também, tá? Dependendo do ângulo que a gente vai querer enxergar aí na subestação. Isso que é bem interessante, né, essa facilidade que a gente consegue montar ela, né, em determinados ângulos, a depender do quais tipos de ativos a gente vai querer enxergar na subestação. A gente consegue montar também mais de uma câmera, né, na subestação para poder cobrir todos os ativos da subestação elétrica. Esse é o monitoramento ideal, né, para a subestação, né, uma vez que a subestação possui vários tipos de equipamentos aí que a gente já conhece, né, como disjuntores, trafos, condensadores, buchas, isoladores. Então, todos eles importantes aí para a gente fazer a análise preditiva dele e identificar problemas, né, mal funcionamentos com antecipação, né, isso é o mais importante, né, e esses mal funcionamentos, né, como quebra de isoladores, né, desbalanceamento, mau contato, né, acaba levando aí ao aumento de resistência e, consequentemente, um superaquecimento. Com o uso da termografia, né, e principalmente do modo de monitoramento contínuo, né, a gente pode, né, observar aí e medir todas essas características, né, de sobreaquecimento local, né, e fazer a atuação no nosso equipamento, né? E é um tipo de falha, né, que é muito comum em subestações, né? A gente encontra bastante isso, né, quebra de isoladores, então os contatos disjuntores, né, conexões internas e primárias do transformador de corrente também, emenda de conexões, a gente costuma encontrar ali alguns aquecimentos. Então é bem importante aí que a gente esteja aplicando, né, as técnicas de preditivo adequadas para a gente identificar, né, esses problemas aí com uma antecipação maior, né, e a gente ter um planejamento, né, mais adiantado. Perfeito? Seguindo aqui, só para apresentar um pouquinho da tecnologia, do que a gente tem, né, o que essas câmeras oferecem. Elas oferecem uma detecção automática de temperatura máxima e mínima, uma configuração também de alarmes de alerta, uma alta precisão, ampla faixa de medição de temperatura. Então, ela reúne tudo isso no software, né, e a gente consegue fazer esses sets de alarme de temperatura, consegue verificar, né, as temperaturas máximas e mínimas e identificar esses pontos mais quentes e comparar esses pontos mais quentes um com os outros, né? A gente consegue fazer essa comparação. E a câmera, ela possui zooms, né, tanto a câmera ótica quanto a câmera termográfica, né? A câmera ótica possui um zoom de até 30 vezes, e a câmera termográfica, né, na verdade, ela tem as lentes, né, que são intercambiáveis. Essas lentes, a gente, dependendo da distância que a gente quer monitorar, a gente insere a lente específica, né?
Então, ela possui aí essa capacidade de enxergar equipamentos mais longe, mais perto, e fazer tanto a inspeção visual quanto a inspeção termográfica. Ela tem um suporte de PTZ, né? Ela já vem acoplada ali com o sistema de Pan Tilt Zoom, aquele sistema que a gente consegue fazer a movimentação, né? Girar, movimentar horizontalmente, verticalmente, e dar o zoom nas imagens, né? Já integrado na câmera, já integrado ao software. Isso tudo é comandado via software. O software faz toda essa atuação no PTZ para a gente, tudo isso através da interface, ok? E com isso, né, a gente consegue aí pegar os problemas, aí, os defeitos que a gente tem nas subestações. E ela faz a varredura, a gente pode configurar, né, a câmera para poder fazer essas varreduras e ficar monitorando, né, em tempo real ali, fazendo as varreduras, e se ela encontrar um ponto quente, ela foca naquele ponto quente e gera o limite de alarme para a gente no software, né? Isso é uma vantagem desse software da Satyr, né, que foi desenvolvido pela Satyr. Outra informação, né, muito importante para a nossa análise, né, o software possui diversas ferramentas de análise avançadas, né, isotermia, área do polígono, o histograma, né, ponto de tendência, análise de linha, né, a gente consegue fazer isso em tempo real, né, a câmera medindo, a gente consegue traçar e inserir, né, esses pontos no termograma e fazer a análise ali na hora, né? Isso é uma grande vantagem, identificar ali os pontos e verificar ali, por exemplo, nessa imagem a gente consegue ver o histograma aí desses 3 pontos, né, das 3 conexões ali. Isso é muito importante. E o monitoramento online, né? O que é importante nesse monitoramento? A automatização dessa tecnologia, né? Ou seja, a automação. A gente está evitando ali que o nosso colaborador esteja em campo, né? Consequentemente, aí, né, sofrendo os riscos, né, de estar exposto aí às áreas de subestação, né? Que, como a gente conhece, são muito perigosas, né? E a gente consegue fazer todas essas medições, né, de forma automática e autônoma, né? Sem a interferência aí em campo do ser humano. Isso que é muito importante. E a gente consegue comparar ali, né, todas essas informações que a gente pega, a gente consegue comparar no software e fazer um relatório de todos esses dados que a gente conseguiu, que a gente adquiriu ali nessas gravações, né, em tempo real, né? Esse relatório é feito num software à parte, um software de elaboração de relatórios, né, mas ele é um software avançado também. A Satyr, ela tem essa premissa. Ela utiliza desde os modelos mais básicos de câmera, né? Você pode pegar lá uma PK160, que é um celular, né? E que ela utiliza o mesmo software avançado. Então, o software dela é livre. Ela utiliza esse software avançado para fazer a elaboração de relatórios, desde as câmeras mais básicas às câmeras mais avançadas. Então, ou seja, você vai ter todos os recursos, né, de implementação do software, de análise do software, de geração de relatório, todos os recursos avançados em qualquer tipo de câmera da Satyr. Ela não divide ali os softwares em pacotes, ok? E o software é bem intuitivo, né? A gente já está acostumado, né, a trabalhar com algumas outras ferramentas aí de termografia, a gente sabe, né, que o software não muda muito esse layout, é bem intuitivo, a gente seleciona as imagens, gera as linhas, né, os histogramas, né, gera as tendências ali de acordo com a temperatura que a gente escolher, da região, a gente consegue visualizar isso no software, tanto de geração de relatório quanto software de análise também. E qual que é a vantagem aí, né, de utilizar o monitoramento online de subestações? Vamos lá, a primeira vantagem, né, o monitoramento contínuo, né, dos ativos elétricos, ou seja, está monitorando ali em tempo real, 24/7, todos os ativos elétricos, né, da subestação, tudo que você está enxergando ali na câmera, você está monitorando em tempo real. Isso é uma grande vantagem, né, devido às vezes, as medições periódicas que a gente faz de forma offline. Então, isso é muito importante para a gente. Outra é o monitoramento autônomo e inteligente. A gente tira aí, né, de campo, né, o nosso colaborador, tira ele de todas os riscos, né, as intempéries do campo e traz ele para análise. Capacita ele, né, treina ele, igual o Rainer aí já falou muito bem, né? A gente, na verdade, não está tirando emprego de ninguém. Na verdade, a gente está capacitando os profissionais, né, e melhorando aí, né, essa mão de obra nossa. Então, esse monitoramento autônomo inteligente permite isso, né? E o software, né, a parte inteligente do software faz essas informações, né, para a gente de forma automática, informações de temperatura máxima, alarmes, que a gente pode setar e configurar de acordo com o ativo que a gente está analisando, tá? Isso é muito importante. A antecipação para planejamentos de reparos, isso também é fundamental, né, nas indústrias, né, em qualquer indústria, a gente conseguir antecipar aí, essa que é o grande cerne aí da preditiva, né, fazer essa identificação de problemas, né, em tempo hábil para poder gerar os programas de manutenção, né, e reduzir todas as paradas, né, todas as falhas
imprevistas que acontecem, né, que acabam sendo onerosas aí para toda empresa. E o aumento da disponibilidade do equipamento. Né, você tendo ali uma manutenção preditiva atuante, né, a gente vai reduzir o número de paradas e aumentar a disponibilidade do equipamento. Então, essas são todas as vantagens, né, da utilização do monitoramento online de subestações elétricas. Tem alguns vídeos de aplicações, a gente está com um tempinho um pouco reduzido, vou pedir para vocês, se tiverem interesse, visitar a nossa página, nossa playlist, né, no YouTube, né, lá tem uns vídeos de aplicações bem interessantes, toda a parte offline, a parte online, a parte de triagem de febre também. Deixo vocês à vontade aí para poder fazer essa pesquisa lá e verificar todas essas aplicações bem interessantes. Gostaria de agradecer aí todos mais uma vez que estiveram aqui agora e vamos aí para as perguntas e respostas, né? Marco Aurélio, seu microfone está no mudo. Boa tarde a todos aí. Agora estamos te ouvindo, Marco Aurélio. O Marvin terminou aí a apresentação dele. Eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Agradecer o Marcos Diniz também. Uma excelente apresentação que ele fez. E agora vamos às perguntas, né? Tem em vista que os defeitos térmicos possuem um tempo de evolução relativamente longo e que, em geral, as inspeções termográficas periódicas realizadas por um profissional se mostram suficientes para detecção antes da falha do ativo. Para quais aplicações o sistema de monitoramento seria realmente atrativo? Vocês têm algum caso? Bacana, show de bola. Quem fez a pergunta, Marco? Mário da Itaipu. Mário Augusto de Itaipu. Bacana, Mário. Obrigado aí pela pergunta. Bem interessante também. Então, Mário, respondendo a sua pergunta aí, realmente, né, hoje a técnica offline, ela se mostra bastante eficaz aí no atendimento às demandas, né, de subestações, de ativos elétricos. Mas voltando aí, né, para a evolução das tecnologias, implementação da indústria 4.0, que tem sido muito falada, né, retirada aí do colaborador de campo para sua própria segurança, né, a tecnologia de monitoramento online, ela vem trazendo isso para a gente, né, a questão de segurança, questão de eficiência, de monitoramento ali de 24 horas do ativo, né, você vai ter suas tendências e tudo isso gravado, né, muitas vezes, né, alguns softwares, né, não permitem isso para a gente, né, quando a gente faz um monitoramento offline, não é igual um monitoramento de vibração, que a gente tem ali uma árvore que a gente consegue salvar todos os dados e voltar, né, rever esses dados depois. Então, a tecnologia online, ela permite isso para a gente, né, e gerar todas essas tendências desses arquivos nossos já gravados, né, isso é muito importante. A gente tem casos, sim, tem um caso de monitoramento em subestações na China, na Irlanda também, né, e casos de monitoramento até remoto, né, eles fazem monitoramento de linhas de transmissão, utilizando esse sistema, com várias câmeras montadas. Tem um sistema truck também, que eles montam a câmera num caminhão, a câmera de monitoramento online, e vão fazendo essa varredura de toda a linha de transmissão. Então, tem vários casos de aplicação, né, para essa área de subestação, para a área de linhas de transmissão. Tem uma outra pergunta aqui, Marvin, anônima, sobre limitações térmicas e padrões térmicos, se você tem algo para falar sobre esse assunto. Sobre limitações? E padrões térmicos. Padrões para... Perfeito. As limitações, né, que essa câmera tem, né, é a limitação que todas as câmeras termográficas a gente se encontra, né, no mercado, hoje a gente tem também, né? A gente tem que fazer as configurações de todos os parâmetros, né, de emissividade, temperatura ambiente, alguns casos até de calcular ali também, né, a velocidade do vento, alguma coisa do tipo, mas isso tudo é inserido no software, tá? A gente consegue imputar isso no software. A questão de reflexão também, né, é uma dessas variáveis que a gente consegue controlar através da câmera digital. A câmera digital permite isso para a gente, de fazer uma visualização dos pontos, né, que tem reflexão de luz, para não gerar falsos alarmes, né?
Então, todas essas variáveis aí a gente consegue imputar no software para ter uma coerência, né, em todos os dados que estão sendo analisados. Correto. Tem uma outra aqui, Marco. Só um minuto, por favor, que fechou aqui a minha tela de perguntas. Do Luiz Raposo, não fala qual que é a empresa dele. Ok. As fotos mostradas são de aplicações e subestações abertas ao tempo. Existem soluções para subestações painéis fechados? Obrigado aí pela pergunta, Luiz. Imagino quando você fala fechado, né? Eu vou te responder de duas formas aqui que acho que vai atender. A questão de subestações, né, fechadas, né, ou subestações cobertas, né, se aplica perfeitamente, até melhor, né, que você reduz aí as variáveis que a gente tem dos intempéries do tempo, né? E acho que a sua pergunta seriam para painéis fechados, painéis lacrados. Seria esse tipo de câmera? Não, ele não se aplicaria aí para painéis fechados a gente instalar, né? As câmeras, os microcores, sim, eles seriam disponíveis aí para ser instalados dentro dos painéis, tá? Mas aí a gente teria uma limitação aí do distanciamento da porta dos painéis com os contatores, tá? Com os juntores, os bornes, tudo isso aí. Mas pode ser sim instalados aí nessas duas aplicações que eu comentei com vocês. Correto. Tem uma outra anônima aqui. Qual a distância pode ser instalada das câmeras termográficas online? Bacana, boa pergunta. Essa distância ela vai depender, né, da aplicação que a gente vai estar utilizando, né? Todas essas câmeras da SATI, elas têm disponível, né, uma intercambiação de lentes que a gente consegue fazer a troca, né, dessas lentes de acordo com a distância que a gente está medindo. Então, a depender da distância, né, de 20, né, até 2 metros, 1,5 metro ali, a gente consegue fazer essas medições. Tem uma outra aqui do Marcelo, que também não tem o nome da empresa. O sistema pode ser aplicado em ambientes internos para monitoramento de motores e geradores elétricos e variáveis de processo? Marco, repete, por favor. Picou aqui um pouquinho. O sistema pode ser aplicado em ambientes internos para monitoramento de motores e geradores elétricos e variáveis de processo? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Como, né, o Luiz Raposo ali tinha perguntado também, né, ambientes internos, né, é utilizado, né, até uma forma melhor, uma forma muito boa, né, de utilizar, uma vez que você não tem tanta interferência climática, e pode sim ser aplicado em outros ativos, não só ativos de subestação, mas qualquer ativo elétrico. Tanto para termografia mecânica também, ela é utilizada. Óbvio ali que a gente vai ter que fazer umas configurações, né, no software para isso, né? Todas as configurações vão ser de acordo com o ativo que a gente está analisando, né? De acordo com as normas de cada ativo também. Então, a gente faz esses inputs no software e consegue fazer todo o monitoramento de motores elétricos, geradores, né, transformadores também, que ficam, né, fechados, qualquer ativo elétrico, e também de variáveis de processo também, né? Tubulações, caldeiras, válvulas, a gente consegue fazer esse monitoramento com esse tipo de sistema. Correto, eu não sei como que está o tempo, tem mais algumas perguntas aqui, eu não sei se essa seria a última, mas eu vou fazer e depois vocês me respondem se essa vai ser a última ou se pode fazer, ou se vai ter mais. A implementação de um sistema desse seria tão impactante quanto a implementação de outros sistemas que acompanhamos no evento? Ouvimos falar pouco de termografia e acredito ser um pilar da manutenção. É uma pergunta com uma... Excelente pergunta. Quem que perguntou? É anônimo também. Bacana, excelente pergunta. A termografia, né, a parte elétrica em geral da preditiva, né, acaba caminhando, né, tá um pouquinho atrás aí da parte de preditiva mecânica, né, caminha um pouco mais devagar. Mas hoje em dia a gente tem, né, evoluído bastante aí com as técnicas, com as aplicações, né, e com também, né, os valores dos equipamentos têm reduzido substancialmente a ponto de a gente conseguir aplicar mais na indústria. Mas, de fato, né, a termografia, né, é uma técnica preditiva complementar também, igual as outras. O conjunto dessas técnicas, né, permite a gente fazer uma análise com confiabilidade ainda maior. E sim, sem dúvida, a termografia é muito importante aí. A gente ouve pouco falar, realmente. A gente ouve muito falar aí dessa parte de termografia de painéis elétricos, né? Algumas vezes aí na parte mecânica também,
mas ela é muito importante, uma técnica complementar muito importante, um dos pilares, sim, da manutenção preditiva. Correto. Tem mais uma pergunta aqui do Alexandre, da Clabin de Otacílio Costa. A câmera ou software fornece a opção de monitorar mais de um ponto aquecido numa mesma imagem, possibilitando comparação deste ponto em tempo real? Opa, bacana, Alexandre. Obrigado aí pela pergunta. É possível sim. A câmera, através do processamento de imagem, ela consegue analisar, né, praticamente todos os pixels ali da imagem, analisa cada pixel da imagem e pega ali as temperaturas de diversos pontos. E esses pontos eles podem ser selecionados através de caixas, retângulos, né, formas geométricas que a gente coloca ali, insere, para poder analisar cada ponto que a gente tem interesse, né? Por exemplo, se tem um transformador, a gente pega ali as entradas do transformador, as saídas do transformador, se for visível, a gente consegue pegar e setar ali esses pontos e fazer uma análise automática, né? Ele vai gerando ali de tempo em tempo todas as temperaturas, né, coletadas ali naquele ponto, gera tendência desses pontos também, a gente consegue comparar em tempo real todos esses pontos de medição. Correto. Então, vamos encerrar o evento, porque o horário já está meio avançado. Eu queria agradecer de novo a todos aí, a participação de todos, e falar que todas as apresentações estão sendo gravadas. E, posteriormente, elas serão publicadas nas nossas redes sociais. E queria lembrar também que nós vamos enviar o link amanhã, a partir das 13 horas, sobre o evento do dia 10. Aí todos vão receber aí esse link. Tá bom? Eu queria agradecer em nome da equipe toda da Vitec e me colocar à disposição aí para qualquer dúvida, pode enviar para a gente por e-mail, e as respostas que a gente não pôde dar, a gente vai enviar por e-mail também. Então, ok, então, boa tarde a todos, bom almoço, e quinta-feira tem mais. Muito obrigado, até mais.